Olá! Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre razão e proporção. Vou falar sobre regra de 3, mas vou falar só sobre regra de 3 simples, tá bom? Vai ser uma introdução sobre o assunto, para vocês terem uma ideia do que é a razão e proporção. Na verdade, é uma revisão do 9º ano. Então, vamos lá. Eu coloquei essa tela inicial porque ela tem a definição do que é razão, proporção e a regra de 3. Tá aqui, olha de onde é essa fotinha, tá bom? E aí, se vocês quiserem, dá uma pausa no vídeo para vocês copiarem esses conceitos, que já é um resumo bem legal do que a gente vai ver. Vamos começar falando da razão, tá? A razão nada mais é do que a comparação entre duas grandezas, tá? Aqui, tá? Tá escrito aqui, ó, comparação de duas grandezas. Mas essas duas grandezas, para a gente conseguir comparar, elas precisam estar na mesma unidade de medida. Ou seja, se eu quero comparar tempo, se eu quero saber a razão do tempo que foi gasto para fazer alguma coisa, se um tempo foi medido em segundos e o outro tempo foi medido em minutos, para eu saber qual é a razão, eu preciso transformar ou em minutos ou em segundos, tá? Tem que estar na mesma unidade de medida. Se eu vou calcular a razão entre distâncias, se uma foi medida em metros e outra em quilômetros, eu preciso transformar e colocar na mesma unidade de medida, tá bom? Então, vamos lá. A razão entre dois números, A e B, ela é obtida dividindo o A por B. Então, tá aqui, olha, A e B. Na razão, a gente não fala A sobre B, tá? Isso é uma divisão, mas a gente fala que A está para B, tá bom? É assim que a gente lê a razão, não é A sobre B. E isso aqui é uma divisão. Então, por exemplo, eu tenho que 32 está para 16. Para eu saber qual é essa razão, basta eu dividir 32 por 16. E aí eu encontro 2. Esse 2 é a razão do 32 para 16, tá bom? Então, vamos aqui, eu coloquei só para vocês terem por escrito, se vocês quiserem copiar, ler com calma, que eu já falei sobre as medidas, né? Que tem que estar na mesma unidade de medida. Então, essa parte aqui é só para colocar por escrito o que eu já expliquei. Vamos para esse exemplo aqui que é bem simples. Numa sala da 6ª série B de um colégio, há 20 rapazes e 25 moças. Encontre a razão entre o número de moças e o número de rapazes, tá? Então, se eu quero de moças, preste atenção nessa ordem, tá? Eu quero a razão entre o número de moças e o número de rapazes. Então, esse aqui tem que estar em primeiro e esse aqui em segundo, tá? Então, olha, eu tenho aqui, olha, moças e rapazes. Aqui eu vou simplificar, tá? Então, eu vou dividir por 5, os dois, e aqui eu tenho 5 para 4. Como é que a gente lê, né? Não deu um número exato, para vocês saberem como é que a gente lê. A gente lê que para 5 moças que tem nessa sala, existem 4 rapazes, tá? Então, para cada 5 moças, 4 rapazes. E aí, voltando ao exercício anterior, aí aqui, gente, aqui tá o contrário, tá? A gente vai fazer agora o número de rapazes pelo número de moças, tá bom? É o contrário. Então, é só eu inverter, colocar primeiro o número de rapazes, que é 20, tá aqui, e o número de moças, que é 25. Então, a mesma coisa, simplifico e aí vai inverter. Aí a gente fala de forma diferente. Para cada 4 rapazes na sala, nós temos 5 moças, tá bom? Então, a razão inverte. É diferente? É diferente, porque primeiro eu quero saber qual é a razão entre o número de moças e o número de rapazes. Então, eu vou falar a minha prioridade, vamos dizer assim, é o número de moças. Então, eu vou comparar o número de moças com o número de rapazes. E aqui é o contrário. Então, vocês veem que dá a diferença. Quer saber
como faz para enxergar essa diferença mais fácil? Vamos dividir. E aí vocês vão ver, vai dar, óbvio, um número decimal, mas vocês vão conseguir entender por que é diferente. Se vocês dividirem 5 por 4, vocês vão encontrar 1,25. Isso significa que tem pelo menos uma menina a mais que o menino. Quando vocês dividirem 4 por 5, vocês vão encontrar 0,8. Ou seja, a gente não tem nenhum rapaz para cada moça, tá? Então, tem diferença. Vamos continuar. Lendo as razões, aqui foi que eu já chamei a atenção para vocês, né? A gente não lê 5 por 4, 5 quartos. A gente lê 5 está para 4, ou então 5 para 4, né? 5 rapazes para 4 moças. 5 moças para 4 rapazes, na verdade. 4 está para 5 ou 4 para 5. Então, não é 5 sobre 4, 4 sobre 5. A gente não está falando de fração, é razão, tá? Então, é dessa forma aqui que a gente lê a razão. E é aqui que eu termino o vídeo de razão. O próximo vídeo a gente começa com proporção. Até o próximo vídeo.